Meus queridos alunos, durante esse período dedicado pelo qual passamos, precisamos nos adaptar e reinventar. Hoje, começaremos mais uma vez nossa aula remota. Vamos estudar hoje os principais tipos de fração. Gostaríamos que todos prestassem atenção nessa videoaula, tirar suas dúvidas e conclusões. E em seguida, nós iremos ler toda a matéria. Após ler a matéria, passaremos uma atividade. Após a atividade, vocês retornarão para mim, copiando no seu caderno, tirando um print e jogando para mim. Então, a vocês um bom estudo e que nós possamos dar o melhor possível. Os principais tipos de fração são própria, imprópria, aparente e números mistos. Fração própria é uma fração em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, a parte de cima, que nós chamamos de numerador, é o número menor. A parte de baixo, que é o denominador, é um número maior. Nós temos aqui alguns exemplos. 3/4, numerador 3, menor que o denominador, número 4. 2/3, numerador menor, 2. 3, denominador, maior que o numerador. E 5/8, no caso nós temos aí o 5, numerador menor, e o número 8, denominador maior. As frações impróprias são aquelas em que fazemos a inversão. É uma fração em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número maior sempre vai ficar acima. Nós temos 5/4, 5 numerador, 4 denominador, 8/3 e 6/4. Observe neste exemplo aí que os números maiores sempre estão acima do representando o numerador. E o numerador sempre representando o número menor. Nós temos aquelas frações que nós chamamos de frações aparentes. É uma fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador. Sua principal característica é o fato de representar sempre o número inteiro, ou seja, ao se dividir o numerador pelo denominador, encontramos um quociente inteiro, ou seja, nós temos um exemplo aí, 4/2. Se eu pegar esse 4 e dividir por 2, vai dar igual a 2. Então, nós temos aí o que? Um quociente inteiro, um número natural. Em seguida, nós temos um outro exemplo, que é o 6/2, que dá igual a 3, ou seja, 6 dividido por 2 igual a 3. E o próximo exemplo, o 15 dividido por 3. Então, ou seja, é um processo de divisão. 15 dividido por 3 igual a 5. Número misto é um número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, nós vamos ter aí duas ou mais frações, e é neste caso aí nós vamos ter uma preparação quando se formar algumas atividades aí. Ou seja, nós vamos ter um número isolado, certo? O número isolado, esse é chamado de inteiro, e mais a parte fracionária ao seu lado. Então, neste caso aí nós temos o primeiro exemplo, 5/3/4, ou seja, 5 inteiros e 3/4. E depois nós temos 2 inteiros e 1/2. Observe que o 5 é o número isolado, que é o número inteiro. Se eu fosse transformar numa figura aí, seria 5 e depois a gente teria um 3/4 aí. E depois nós temos aí o seguinte, 2 inteiros, ou seja, duas partes inteiras e uma parte reservada, ou seja, uma outra parte representando 1/2. Então, para transformar uma fração imprópria em número misto, o processo para se transformar uma fração imprópria em número misto é bastante simples. Basta dividir o numerador, ou seja, a parte superior da fração, pelo denominador, ou seja, pela parte de baixo. O quociente será a parte inteira, o resto será o numerador e o divisor será o denominador. Veja o exemplo abaixo.
transforma a fração imprópria 9 quartos em número misto. Ou seja, ao dividir o numerador 9 pelo denominador 4, encontramos como quociente o número 2 e de resto 1. Ou seja, 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 igual a 8 para 9 e vai faltar quanto? 1. Esse 1 é o resto. Então o quociente 2 será a parte inteira. O resto 1 será o numerador. E o divisor 4 será o denominador. Ou seja, 9 quartos em forma de número misto será 2 inteiros, que é a parte que você dividiu 9 por 4 é igual a 2. O que sobrou? 1 quarto. O resto vai ser numerador. 4, que é justamente o divisor, ele passa a ser denominador. Observe que o número 4 ele é denominador nas duas frações. Então, 2 inteiros e 1 quarto é o resultado. Então, transformação de um número misto em fração imprópria. O processo que adotaremos agora será o inverso do que adotamos no item anterior. Então, o processo consiste em multiplicarmos o denominador pela parte inteira e somarmos esse resultado com o numerador. O denominador da fração imprópria será o mesmo que o do número misto dado. Veja o exemplo abaixo. Transforme o número misto, 3 inteiros, 2 quintos, em fração imprópria. Então, como é que você vai fazer para transformar esse número inteiro em uma fração mista? Sabemos que anteriormente nós fazemos como? Né? Como é que você faz anteriormente a ela? Para fazer o inverso, transformar a fração imprópria em número misto. Você pega o numerador, divide pelo denominador e transforma em fração mista. Você usou o processo de quê? De uma divisão. Agora, você irá utilizar uma adição, né? Multiplicação, adição, até chegar ao resultado na qual nós precisamos. Vai ter os dois processos. Você vai pegar o número 3, que é o inteiro, vai multiplicar pelo denominador, que é o número 5. Então, ou seja, basta multiplicar o denominador 5 pela parte inteira, ou seja, que é o número 3. E em seguida, o numerador, que é o número 2, você soma. Então, nós temos o seguinte: 5 vezes 3 mais 2, né? Então 5 vezes 3, 15. Nós devemos obedecer a regra de primeiro resolver a multiplicação para depois a soma. Então 5 vezes 3, 15, mais 2 sobre 5. Ao lado nós temos o seguinte: 5 mais 2, 15 mais 2, no caso aí, 15 mais 2 é igual a 17 sobre 5. Ou seja, a fração mista 3 inteiros, 2 quintos, ela passou a ser chamada uma fração imprópria. Agora passa a ser 17 sobre 5. Bom, concluímos nossa aula. Esperamos que vocês tenham assistido nossas aulas, tenham tirado suas dúvidas. Mas mesmo assim, deixa aqui que vocês, qualquer coisa, nos procure, vá no nosso privado. E a partir de agora nós teremos uma atividade na qual vocês irão responder. Então, a vocês que possamos ter contribuído na noite de hoje.